Então, pessoal, estamos aqui em 23 de junho, segunda-feira. Na quarta-feira, dia 25, recomeçando. Pessoal, então estamos aqui, segunda-feira, 23 de junho. Estamos com o time da Reservei, hoje representado pelo Matheus De Carli. E dia 25, quarta-feira, às 18 horas, é a apresentação do Pitch Day, lá no TecnoUX, com o time do UX Inova. Nós vamos agora compartilhar a tela, que é com os entregáveis que a gente produziu nesses praticamente 2 meses de trabalho, e vamos ouvir um pouquinho do Matheus como que foi desenvolver tudo isso. Matheus, estamos chegando aí no dia 23, com a lista de entregas 100% no prazo. O que que tu achou disso? Pô, muito bom, né? Acho que os entregáveis mostra o nosso progresso. Então quer dizer que foi um bom progresso, foi tudo certinho, organizado no tempo. Então foi maravilhoso. Muito legal. Aqui a gente tem as nossas horas de mentorias. Praticamente a gente teve 45 minutos por semana, finalizando na última semana e começamos na semana de 25/4, foi a primeira mentoria. E foi uma indicação que veio do professor Fábio que um dos segredos do sucesso de um projeto ser 100% entregue é a recorrência, é estar toda semana se reunindo, alinhando o projeto e cuidando dos entregáveis. Isso não é só numa aceleração de startup, isso é no dia a dia de uma empresa de mercado e no dia a dia de uma presença digital também. A gente conseguiu colocar os canais das redes sociais a funcionar, conseguiu fazer uma entrega como essa aqui da delimitação do problema, do mercado. Nós temos aqui no Form já muitas coisas do Business Model Canvas, que a gente trabalhou bastante nesse período. Depois nós temos aqui o MVP, que a equipe do Reservei já colocou algumas telas lá no início do projeto, e logo depois no pitch deck a gente vai ver, né, Matheus? Fala um pouquinho desse MVP que foi desenvolvido aí nesse período. Foi um MVP bom, como foi o nosso primeiro MVP, não tá muito MVP, né? A gente acabou fazendo um pouquinho mais, mas é o padrão para tentar, pelo menos, levar para o mercado, para tentar validar, pivotar. E é isso, não tá nada parecido com as telas ali. Só as funcionalidades continuam as mesmas. O design mudou totalmente, mas é isso. Isso que é importante, né? Ir evoluindo, e vocês já conseguiram colocar a mão na massa para estar no final do período aí com isso tudo sendo entregue. Nós temos aqui a análise mercadológica, que esse gráfico aqui é muito importante. Dá para ver que não tem muitas barreiras de entrada nesse mercado, mas também não tem players atuando aqui na região. A maioria está reservando quadro ainda pelo WhatsApp. A ameaça de produtos substitutos é fácil de fazer, mas também requer uma estrutura de solução completa, que é o que a gente vem se dando conta agora no final do projeto, que para lançar o Reservei no mercado não adianta ter uma solução muito simples com poucas funcionalidades, porque o nosso concorrente não vai ser outra reserva de quadro. Nosso concorrente vai ser a Disney Plus, vai ser a Netflix, o Amazon Prime, que são assinaturas baratas que as pessoas veem muitos benefícios. E a gente vai tentar trazer um poder de barganha para os usuários, para ter, de repente, um uso freemium ou até gratuito para os atletas e ter um faturamento bem mais alto na parte dos donos de quadras, que é onde eles vão ver os valores. E dentro desses valores, nós temos aqui no entregável da parte financeira, que a entrada seria assinatura de R$ 119, uma venda única que seria o onboard de R$ 300, a venda de publicidade que seria banners para colocar na plataforma R$ 500 por quadra,
Micropagamentos aqui a gente mensurou R$ 2, mas pode ir até R$ 20 para comprar uma skin, para ter um avatar diferente ali dentro da plataforma, bem na parte de gamificação. R$ 1.000 por mês é um valor justo para venda de dados anonimizados. Por exemplo, tendo 10 quadras cadastradas e 2.000 atletas cadastrados, o dono da quadra vai poder encomendar até uma pesquisa para fazer com esses 2.000 atletas de acordo com a necessidade dele. Ah, eu quero ampliar minha cafeteria, eu quero colocar produtos para vender aqui na minha quadra. O que que eu posso fazer de questionário para mandar para esse pessoal? O reservério vai ter a capacidade de fazer isso e vender esses dados anonimizados. Nós tiramos esse insight da empresa Econodata, que é uma empresa que vende dados B2B, e eles têm planos de até R$ 2.000 por mês para 5.000 leads. Então, aqui a gente está trabalhando no universo aí de crescimento da plataforma e de uso para agregar tanto para o atleta quanto para o dono da quadra esse ecossistema de preparo físico, de prática de esportes e tudo mais. E aqui o produto Premium seria uma assinatura para o usuário atleta, que talvez fique em R$ 50, mas talvez tenha viabilidade, conseguindo quadras, alcançando esse valor de ticket médio aí de R$ 1.971, que foi previsto, que a quadra subsidie o usuário do atleta, correto, Matheus? Isso aí, isso aí. Aqui na parte dos custos fixos e dos custos variáveis, foi um desafio do nosso projeto, porque é um time jovem, é um time que não está acostumado a falar com contador, a montar projeto robusto, infraestrutura de nuvem, mas que já tem ali, por exemplo, R$ 130 de infraestrutura, é o ticket mínimo. Quando a gente tiver um aumento aí para 2.000, 3.000, 5.000 clientes, essa infraestrutura já vai mudar. Então, a gente já coloca aumento de infraestrutura nos custos variáveis também. Que é os custos variáveis? É tudo que vai envolver quando entra um cliente novo, quando entra um atleta, quando entra uma quadra, o que que vai envolver? Isso aqui vai estar sendo conduzido nos próximos meses. Aqui nós conseguimos uma etapa muito importante, que é a validação dos questionários na parte qualitativa. Nós conseguimos umas respostas bem interessantes. Agradecemos o apoio aí dos colegas que responderam, grupos de mentores, grupos de inovação que a gente divulgou, grupo dos colegas da graduação, do Decarlo e do Matheus, que estiveram acompanhando aí. Nossa expectativa era um pouco maior em relação às respostas, mas o importante é a gente ter conseguido essa validação. Aqui na parte da entrega da proposta de valor, ela está muito relacionada com o Business Model Canvas, que vê o negócio como um todo, e aqui os principais criadores de ganho, os produtos e serviços, e o que aliviam as dores. Isso aqui que vai ser os diferenciais para estar apresentando no pitch de vendas na hora de atender o dono de quadra, né, Matheus? Como é que vai ser essa hora ficar frente a frente com o dono de quadra aí para vocês? Tu diz na questão de ganhar ele pro aplicativo? Isso, quando tiver que fazer uma visita comercial, quando tiver que fazer uma call para apresentação desse plano de investimento de 1.971 por mês com a solução completa. É, pois é, tem que pensar nisso, né? Eu acho que primeiro é bom fomentar bastante as redes sociais, né? Para o cara pelo menos chegar lá já sabendo quem a gente é. Ou ele que ele chegar em nós, não precisa a gente ir lá conversar com ele. Mas se não, a gente vai ir marcando alguns encontros com ele para não ter que, para ele não achar que a gente quer, para ele não achar que a gente quer vender alguma coisa para ele, né? A gente quer só vender algo que não faça sentido para ele. Então, acho que marcar encontro, explicar como é a plataforma, explicar para ele os ganhos, mostrar o pessoal que já está usando os cases, né? Acho que isso daí é importante. Totalmente correto, Matheus, é isso aí. Tem que ir na insistência, ter uma presença digital forte, ter uma boa apresentação e ir se comunicando, que quando começa a entrar o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º dono de quadra, quando vê, está um indicando para o outro, porque vai ser uma solução viável.
E aqui a gente montou, após o término dessa aceleração do Uxinova, o projeto vai continuar, vai ter aí uma solução entregue através de um aplicativo móvel e um painel web para clientes e parceiros, vai permitir que agende serviços nas quadras, esportes, cafeteria, eventos e tudo mais. O foco inicial vai ser em quadras esportivas em Caxias do Sul, especificamente. No Pitch Deck a gente vai ver um pouquinho disso também. Vai ter um marketplace completo aí de quadras. O objetivo inicial é ter 10 quadras num período de 6 meses, que é o sprint que a gente vai dar para chegar nesse valor aí. E agora nós temos aqui a apresentação do pitch deck da Reservei, que nós temos aqui um material que foi muito bem produzido pelo time. Quer falar um pouquinho desse pitch deck, como é que foi montar ele, Matheus? Uhum, A troca que a gente teve, as dicas que eu dei ali na mentoria e como que vocês evoluíram para chegar nessa etapa final. uhum. A gente tinha. Acho que o principal problema da apresentação do pitch deck é o tempo, né? 3 minutos para apresentar uma solução inteira, então tem que saber gerenciar como vai falar e saber o que seria mais importante falar, porque algumas coisas tu vai ter que deixar de fora. Então, acho que esse foi o principal desafio. E, e daí a minha mentoria ajudou na questão de saber o que tu tem que falar, né? Os pontos principais do que falar e o que conseguir deixar mais de lado. Oh, é isso aí. E estamos de parabéns, a gente aí até como equipe de Vanessa Beck da mentoria e César Pizeta aí como mentor, nós fizemos uma breve sugestão de pitch deck para a equipe do Reservei e o Decarmo e o Matheus tomaram as rédeas dessa apresentação, fizeram com base no layout que eles criaram, já colocaram no Canva, já colocaram as telas do MVP, que é muito importante também já ter isso, colocaram o tamanho do mercado, e isso tudo vai agregar na hora de apresentar esse projeto para ver que, apesar da pouca idade, a maturidade é grande desse pessoal. Eles se dedicaram bastante, estão de parabéns, e eu tenho certeza que vai ser uma ótima apresentação. E depois de se preparar para o pitch deck de 3 minutos, tem que se preparar para a banca avaliadora também estar fazendo as perguntas-chave, né? De tamanho de mercado, de abordagem, da onde que vai vir o faturamento, qual o modelo de assinatura que vai ter, os canais que vão ser utilizados e assim por diante. Mas, como eu falei na outra reunião que a gente teve na semana passada, estamos todos de parabéns aí. Eu gostei muito de participar desse projeto e contem com a gente aí como time de marketing para continuar tendo algumas reuniões pré-agendadas, periódicas, talvez não toda semana, mas que a gente continue conversando e evoluindo nos canais digitais aí no que a gente puder falar e na parte da inovação também. E até para participar de eventos aí, né, Matheus? Até conversamos de alguns aí, Serra Summit, Nova FC, Uhum. Se Gramado tiver, Summit ano que vem, que tiver, né? se tiver, a gente vai estar. Então tá. Muito obrigado, Matheus. Vou finalizar a gravação por aqui. Te agradeço e vamos falando. Vamos lá, até quarta.